Fala, galerinha! Vamos para mais uma resolução, questão da AFA 2019, tá? É preciso que você tenha assistido a aula de teoria eletromagnética. É uma aula um pouquinho longa, porém lá eu abordo magnetismo, campo magnético, força magnética e indução magnética, tá? Numa aula só, tá? 1 hora e pouquinho de aula, mas vale a pena, lá eu vou direto ao assunto, tá? Então, para resolver essa questão, é necessário que você dê um pulinho lá, tá? Pelo menos nessa parte, tá? De força magnética, ou indução, ou fluxo magnético, tá? Bom, eu tenho aqui um reostato. Reostato é uma resistência variável, em que mexer nesse cursor possa aumentar ou diminuir essa resistência. Tá passando uma corrente elétrica, tá? E aqui eu tenho uma espira condutora. A questão pergunta se eu aumentar a resistência, se eu diminuir a resistência, né, vai aparecer uma força de atração ou repulsão, tá? Vamos ver o que vai acontecer. No princípio, eu tenho uma corrente elétrica descendo por esse fio. Regra da mão direita, se eu colocar meu dedão descendo aqui, se eu fechar minha mão aqui, eu vou ter um campo entrando, tá? Nessa região aqui, campo magnético entrando. E nessa região de cá, circulou, eu vou ter um campo magnético saindo. Tudo bem? Inclusive dentro da própria espira, né? Inclusive dentro da espira eu vou ter um campo magnético. Ou seja, eu vou ter um fluxo magnético atravessando essa espira. Certo? E a gente sabe que lá de indução eletromagnética, uma variação do fluxo magnético induz uma corrente elétrica induzida, né? Lei de Faraday. Ou seja, uma Fm induzida é igual a menos a variação do fluxo pela variação do tempo. Esse menuzinho é para compensar a lei de Lenz. A gente viu isso, tá lá na nossa última aula de teoria eletromagnética. Certo? Vamos ver o que vai acontecer, tá, se eu aumentar essa resistência. Se eu aumento a resistência, o que acontece com a corrente? A corrente diminui, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Se a corrente começa a diminuir, esse fluxo magnético também começa a diminuir. Se o fluxo magnético começa a diminuir, ele varia. Se ele varia, aparece uma corrente elétrica induzida. E para onde está essa corrente elétrica induzida? Lembra a lei de Lenz? É só pensar ao contrário. A espira quer que o fluxo diminua? Não, a espira sempre quer o contrário. A espira não quer que o fluxo diminua. Então vai aparecer um fluxo induzido, um campo magnético induzido pela corrente que vai atravessar a espira, de maneira que não deixa esse fluxo externo variar. Então, a espira não quer que ele varie, lei de Lenz. Então, tu vai colocar o dedão no mesmo sentido do campo induzido aqui no caso, e vai circular, né? Regra da circulação, vai circular. Então, quer dizer que a corrente elétrica induzida na espira vai ter esse sentido aqui, ó. Lei de Lenz, minha aula, olha lá. Então tem uma corrente elétrica induzida e uma corrente elétrica induzida. Quando a gente tem duas correntes no mesmo sentido, a força é de atração. Tá lá na minha aula, é só você olhar, aula de teoria eletromagnética. Então vai acontecer aqui uma atração. Então, galera, se minha resistência aumenta, minha corrente diminui. Se minha corrente diminui, o fluxo varia e a espira não quer que ele diminua, me dando um campo magnético resultante da própria espira para fora. Circulou, corrente descendo, eu vou ter uma força de atração. Se eu não me engano, vai ser letra B de bola. Show! Grande abraço!